Bom, boa tarde, né? Eu vou gravar aqui a última aula com relação ao capítulo de relatividade, capítulo 37 do Halley, né? Aqui, né, a gente vai comentar algumas outras consequências. Na verdade, a gente vai analisar algumas situações na qual a gente tinha na mecânica clássica, como por exemplo o cálculo de velocidade, né, quando você tem referenciais inerciais. Ah, Perdão, também a gente vai ver também o efeito Doppler, né? E como é que funciona o efeito Doppler é para a luz, né? Também tem um detalhezinho com relação ao efeito Doppler transversal, né? Ele chama a consideração a ser feito sobre isso e também a gente vai verificar como é que se comporta o momento e energia quando você tem situações na qual a velocidade, né? Do objeto, né? Na qual você quer calcular o momento, ou no caso energia cinética, né? Que está associada ao movimento, ela possui velocidades apreciáveis com a velocidade da luz. Né? Existem algumas considerações que a gente tem que fazer. E com isso a gente encerra esse capítulo. Né? Então vamos nessa. Bom, o que é que a gente vai ver hoje? A gente vai ver, essencialmente, só aqui o lápis. A gente vai ver a relatividade da velocidade. A gente vai ver a relatividade. A gente vai ver o efeito Doppler para a luz. Aqui, efeito. Para a luz. A gente vai ver também a relatividade do momento. E por fim, a gente vai ver a relatividade da energia. Ok? Então vamos começar pela relatividade da velocidade. Bem, é basicamente o seguinte, né? O que a gente vai fazer, né? A gente vai considerar, a gente vai aplicar as transformações de Lorentz, né? Basicamente, quando a gente quer comparar, certo? A gente quer comparar a velocidade, que são no caso, a gente quer ver a velocidade de um determinado objeto, que são observadas por dois observadores iniciais em sistemas distintos, né? Ou seja, né, no caso você tem dois observadores, cada um está localizado em um sistema referencial inicial específico e a gente quer verificar como é que se comporta a velocidade, né, do ponto de vista relativístico. Né? E para tal a gente vai utilizar as equações de Lorentz, né, para essa finalidade. Então eu vou escrever assim agora. Vamos utilizar as equações de transformações de Lorentz para comparar a velocidade
em diferentes referenciais inerciais. Que a gente já definiu, né? Que é o S e o S', né? A gente vai vamos usar os andiósidos para comparar velocidade em diferentes referenciais inerciais para a mesma partícula. Ou seja, o que você tem, né? Você tem aqui, vou trocar tudo por. E aqui, digamos, um sistema referencial aqui, XY, que a gente chama de referencial S, né? E aqui eu tenho outro sistema referencial, né? X', Y', meu sistema referencial, perdão, S', que ele se desloca, né, a uma velocidade v, né? E eu tenho uma determinada partícula aqui, certo? Então, a partícula aqui, né, que ela tem uma certa velocidade u, né, no referencial S e ele tem uma velocidade que eu vou chamar de u', né, no referencial S', ok? Para tal, a gente vai utilizar as equações de transformação de Lorentz, né, para poder verificar como é que se comporta a relação entre essas duas velocidades, né? O que a gente viu na aula passada, né? Ou seja, quando eu tenho dois eventos, né, eu estou em termos de, de comprimento, né? Eu estou chamando de delta x. Isso aqui vai ser igual ao quê? Vai ser igual ao fator de Lorentz, né? E dentro do parênteses, né? A diferença dos eventos que ocorrem, né? No sistema referencial S' mais a velocidade, né? Delta t no sistema referencial S', né? E a variação de tempo, né? Eu vou ter no sistema de referência S vai ser quem? Vai ser o fator de Lorentz, né? Delta t', né? Mais v delta x' dividido pela velocidade da luz ao quadrado, né? Assim como a gente viu lá na aula passada, né? Então, para calcular a velocidade, né, no sistema de referência S, que é justamente o meu U, basta apenas eu dividir, né, o meu delta x pelo meu delta t. Fazendo isso, né, o que é que eu vou ter, né? Vou ter esse aqui, ó. O meu U vai ser quem? Vai ser delta x' mais p delta t' dividido por delta t mais v delta x' dividido pela velocidade da luz ao quadrado, né? Então, se eu dividir tanto o numerador como o denominador por delta t', né? Delta t', delta t', né? O que é que eu vou ter, né? Eu vou ter que essa minha velocidade u, ela vai ser quem, né? Isso aqui vai ser delta x' com delta t' vai ser u', mais a velocidade de deslocamento do meu sistema de referência S', né? Aqui vai ser 1 mais U', né? V dividido pela minha velocidade da luz ao quadrado, né? Então, isso aqui, ela vai ser a minha equação de transformação, tá assim, transformação
relativística da velocidade. Né? Interessante que se a gente verificar na situação de que essa minha velocidade no meu de referência é muito inferior à velocidade da luz, né, eu vou ter que a seguinte relação, que a minha velocidade, né, no sistema de referência S vai ser igual à velocidade verificada no sistema de referência C' mais a velocidade de deslocamento dessa minha referência. Essa minha equação aqui, ela é a minha transformação de Galileu. E, como a gente viu na aula passada, a gente utiliza quando a gente trabalha com velocidades que são muito abaixo da velocidade da luz. Transformação de Galileu, ok? Pois bem, a gente viu aqui a relatividade da velocidade, a gente vai ver agora o efeito Doppler da luz. Né? Que assim, o efeito Doppler, né, que foi visto em Física 2, né, é basicamente que você tem uma mudança da frequência, né, de uma onda sonora, né, e essa mudança de frequência ocorre devido ao movimento relativo que você tem da fonte em relação a um observador, certo? Só que assim, para a luz, esse meu efeito ele vai depender apenas da velocidade relativa que você vai ter entre a fonte e esse observador, certo? Então, e esse efeito Doppler ele é verificado, por exemplo, quando você quer, além de você ter objetos, né, que se movem à velocidade próxima da velocidade da luz, né? Isso aí é muito aplicável quando você trabalha com sistemas de corpo celeste, né? Você tem, digamos, a Terra, que você tem um sistema de nucleotransmissão e esse sistema de nucleotransmissão ele vai ser verificado por uma estação espacial. Então, no caso, tem que ser tem que ser levado em consideração esse efeito Doppler, né? Tanto a Terra como o meu satélite são dois sistemas inerciais, né? Só que assim você tem que verificar qual é a influência que você vai ter do efeito Doppler, né? Da portadora que vai transportar essa minha informação para a estação espacial. Então eu vou colocar assim, ó. O efeito Doppler é a mudança da frequência de uma onda causada pelo movimento da fonte e do observador. No caso da luz, o efeito Doppler depende apenas da velocidade relativa
entre a fonte e o observador. Ah, se a gente considerar, vou colocar assim, ó, seja F0 a frequência própria da fonte, ou seja, a frequência medida por observador em relação à fonte em repouso. E seja, né, F a frequência medida por um observador se movendo a uma velocidade v a uma velocidade v, perdão. Então, se o observador estiver se afastando da fonte, o que é que eu vou ter? Qual vai ser a relação que eu vou ter entre, né, a frequência própria, né, da fonte e, no caso, a frequência medida por um observador que se desloca a uma velocidade v, né? Eu vou ter que essa frequência vai ser igual a f0, né, raiz de 1 menos beta dividido por 1 mais beta, né? Só lembrando, né, que esse beta ele vai ser quem? Ele vai ser a velocidade do corpo dividido pela velocidade da luz, né? A gente não vai demonstrar essa equação, estou apenas apresentando essa equação, né? Ah, né? Que você tem essa dependência que está associada a essa razão entre as velocidades, né? E quando você tem uma situação de que você tem uma baixa velocidade, ou seja, né, assim, para a velocidade, ou seja, que no caso implica, né, que essa minha constante beta vai ser muito menor do que 1, eu vou ter, né, isso aqui fica v f f0, né? Aqui fica 1 menos beta, e fica 1 mais beta, né? Isso aqui, né, elevado a 1 meio
elevado ao meio, né? E se eu fizer uma aproximação, uma aproximação binomial, né? Eu vou ter que essa minha frequência, né? Vai ser aproximadamente f0, né? Se eu pegar apenas a parte linear, vai ser 1 menos beta, certo? Vai ser mais ou menos 1 menos beta. Porque aqui, fica aproximadamente, no caso menos beta, né? Porque se eu for manipular aqui um pouquinho, né? O que é que eu vou ter, né? Eu vou ter que essa frequência aqui, né? Vai ser quem? Vai ser no caso f0, né? Aqui vai ser 1 menos beta, né? Elevado ao meio, né? Multiplicado por 1 mais beta, né? Elevado a menos o meio, né? Aí que ficaria, né? F0, né? Aqui ficaria 1 menos beta, menos um meio, né? De beta. E aqui ficaria 1 menos um meio de beta, mais ou menos, né? Aí isso aqui ficaria aproximadamente F0, né? 1 menos beta, né? Mais aproximadamente um quarto de beta ao quadrado, né? Só que como esse termo aqui fica mais ou menos um quarto de beta ao quadrado, né? Mas como isso aqui é muito menor do que 1, né? Então isso aqui ao quadrado vai ser praticamente igual a zero, então essa minha frequência vai ser igual à frequência própria da fonte menos beta. Ok? Como eu tinha mencionado, essa parte relacionada a efeito Doppler da luz, ela está muito relacionada a quando você tem emissões astronômicas, né? Ou seja, né, você tá lidando com corpos celestes que se afastam da Terra, né? Só que aí a gente, em vez de trabalhar com frequência, a gente trabalha muito em função de comprimento de onda, certo? Então, no caso, o que é que a gente tem, né? Se eu botar assim, em termos de comprimento de onda, certo? Em termos de comprimento, o que é que você tem, né? Vou botar aqui de novo aqui, certo? F igual a F0, né? 1 menos beta. O que é que você vai ter? Você vai ter que a velocidade da luz dividido pelo comprimento da onda, né? Sendo esse comprimento da onda medido a partir do corpo que se afasta da fonte, né? Aqui vai ser a velocidade da luz dividido pelo comprimento de onda, né? Considerando a fonte estacionária, né? O menos beta. O menos beta, né? Então, no caso, o que é que você tem, né? Você tem aqui lambda, né? Se eu, no caso, inverter, né? A velocidade da luz morre, né? Aí se eu, no caso, inverter, fica lambda dividido por lambda zero, né? Aqui fica 1 menos beta, né? Elevado a menos 1, certo? Como, como você tem que beta, ele é muito menor do que 1, certo? O que é que você tem? Você tem que esse comprimento de onda ele vai ser aproximadamente o lambda zero, né? 1 mais beta. Né? É só você lembrar da expansão de séries de potência, né? Que você tem, né, 1 mais x elevado a n, né, considerando que x é muito maior do que 1. Aí você aplica aqui, né? Então você vai ter que o lambda vai ser igual a lambda zero multiplicado por 1 mais beta, né? Então, eu posso escrever da seguinte forma, né? Então, no caso, eu posso escrever assim, né? O que é que eu vou ter? Se eu escrever isso aqui em função de beta, o que é que eu vou ter? Vou ter beta vai ser igual a lambda dividido por lambda zero menos 1, né? Se eu trabalhar aqui um pouquinho, vai ser quem? Vai ser lambda menos lambda zero dividido por lambda zero, né?
Só que quem é lambda, quem é beta, perdão, como beta vai ser a velocidade dividido pela velocidade da luz, né? Vai ser quem? Eu vou ter a velocidade, vai ser igual a lambda menos lambda zero dividido por lambda zero multiplicado pela velocidade da luz, né? Se eu posso chamar isso aqui, essa diferença aqui, eu posso chamar essa diferença aqui como sendo delta lambda, né? Então eu vou ter, né? E essa minha velocidade vai ser quem? Vai ser delta lambda dividido por lambda zero, que é o comendador da própria, né? Multiplicado pela velocidade da luz, né? Isso, claro, é no caso só lembrando de que essa minha velocidade ela é muito menor do que a velocidade da luz, né? Então, esse cálculo de velocidade é para saber, para saber a velocidade no caso, a propagação dessa onda eletromagnética daquele exemplo que eu falei, né? Quando você tem, digamos, a Terra que está emitindo sinal para no capaz satélite, né? Aí como tem o efeito Doppler, né? As da luz, aí você tem que analisar as variações de comprimento de onda em função das velocidades, né? Que eu vou ter de transmissão com a velocidade da luz. Enfim, é basicamente isso que está associado ao efeito Doppler, né? Só que também tem uma outra consequência do efeito Doppler, né? Quando a gente trabalha com a relativística, né? E a gente está lidando com o efeito Doppler da luz, existe o chamado efeito Doppler transversal, né? E ele não é verificado na mecânica clássica, né? E basicamente o que é que você tem? Você tem que esse efeito você é capaz, se eu tiver, digamos, uma fonte que ela se desloca e existe uma fonte, né, de recepção dessa onda que ela se encontra perpendicular ao deslocamento dessa fonte, né, eu tenho um efeito Doppler associado, né? E como eu falei, isso não é verificável na mecânica clássica, ou seja, né, isso apenas está associado, digamos, ao efeito Doppler relativo a ondas eletromagnéticas, né? Então vou colocar aqui efeito Doppler transversal. O que eu vou ter? Eu vou desenhar aqui a situação, né? Assim, aqui eu vou ter uma fonte, fazer para que vou ter uma fonte aqui, S, né? Que ela está se deslocando a uma velocidade v, né? E aqui eu tenho um detetor, né? Digamos que está localizado aqui, né? Aqui, ó. Detetor localizado aqui, certo? Aí eu tenho essas linhas imaginárias aqui, certo? Que são perpendiculares entre si. E eu tenho esse ponto que se cruza, né? Em que esse ponto é esse meu objeto e que no caso contém a fonte, é, que no caso contém a fonte da onda eletromagnética, né? Ele está se deslocando a uma velocidade v, né? E esse ponto ele cruza exatamente, né? No caso essa linha, no caso imaginária que é o cruzamento perpendicular na minha fonte, né? Então eu vou ter esse ponto aqui, tá? Eu vou ter esse ponto aqui, ok? Então é possível detectar uma variação de frequência associado a essa situação, né? Que a gente sempre estava relacionando de que você tinha, digamos, a fonte, né? Aqui e você tem aqui, digamos, a pessoa se deslocando, né? Na mesma de forma horizontal vertical, né? Aqui eu tenho essa forma no caso transversal, né? Então eu vou colocar assim, só para exemplificar quem está colocando aqui, uma fonte luminosa S viaja com uma
velocidade v, né? E passa por um detector D, ok? É a situação aqui. Aí no caso que eu vou ter, né? Eu vou botar assim, de acordo com a, a mecânica clássica, de acordo com a mecânica clássica, o efeito Doppler, não, que mecânica clássica é a mecânica é, viajei aqui, é de acordo com a relatividade restrita, o efeito Doppler transversal ocorre quando a fonte está passando pelo ponto P, no qual a direção é perpendicular à reta que liga a fonte ao detector. Né? E como eu tinha dito, né, esse efeito ele não é previsto pela mecânica clássica. Né? Então, no caso, o que é que eu vou ter? Né? Nesse caso, vou colocar aqui. A gente vai ter que, nesse caso transversal, a gente vai ter que a frequência, né? Associada ao efeito Doppler vai ser igual à frequência própria da fonte quando ela está estacionária, né, multiplicado pelo inverso do fator de Lorentz, né? Que vai ser a raiz de 1 menos beta ao quadrado, né? Mais uma vez, se a gente for analisar em baixas velocidades, né? Que isso ocorre mais uma vez quando esse beta ele for muito menor do que 1, né? O que é que eu vou ter? Né? Eu vou ter f, isso aqui vai ser igual a f0, né? Que vai ser menos 1 beta quadrado elevado a 1 meio, né? Se eu pegar o primeiro termo linear, né? Dessa minha expansão, isso aqui vai ser igual a quem? Isso aqui vai ser igual a f0, né? 1 menos 1 meio de beta ao quadrado. Ok? Eu vou ter essa relação aqui.
E outra coisa também que a gente pode verificar, né, que esse efeito Doppler transversal ele é uma consequência, né, direta da dilatação temporal, certo? Eu vou mostrar a relação agora, só um detalhezinho, que assim, no caso em tese, se você tem lá se você tem lá um sistema de trânsito, né, que você tem no caso um guarda que ele tem um radar móvel e ele está verificando a velocidade lá dos motoristas, né? E a gente sabe, né, que aqueles detectores eles funcionam a partir do efeito Doppler, né? No caso ele manda uma onda, né, mais ou menos na faixa lá do micro-ondas. Essa onda ela atinge o objeto, ela retorna e ele calcula essa diferença, né? E faz parte do cálculo, né? No caso saber exatamente essa diferença que eu vou ter, né? Que está associada a uma frequência que justamente é a frequência dupla, né? Então, no caso em tese, né? Como isso é uma onda eletromagnética, eu poderia medir a velocidade desse carro, né? Se eu tivesse transversalmente localizado nele. Só que se a gente verificar aqui, né? Esse fator aqui que está associado é o beta, que já é muito pequeno e ele está elevado ao quadrado. Então, assim, a energia que está associada a isso vai ser muito pouco, ou seja, né, você não vai conseguir medir. Então, é por isso que mesmo assim, né, no sistema de monitoramento de velocidade em rodovia, por exemplo, né, você mede, em vez de no carro transversal, você mede na mesma linha que está o carro, né, no caso na horizontal. Né? Bom, continuando aqui, certo? Aquilo que eu tinha mencionado, e que esse o efeito Doppler, né? Transversal, ele é uma consequência, é uma consequência do fenômeno de dilatação temporal. Ou seja, né, se eu pegar aqui, né, essa frequência f igual a f0 raiz, né, de 1 menos beta ao quadrado, né, o que é que eu vou ter, né? Se eu escrever isso em termos de período, vai ser 1 sobre o período dividido por 1 sobre o período próprio, né, raiz de 1 menos beta ao quadrado, né? Então, se eu for no caso inverter, aqui vai ser t dividido por t0, né? E aqui vai ser no denominador, né? Raiz de 1 menos beta ao quadrado, né? Vou rejeitar esse beta aqui. 1 menos beta ao quadrado. Isso aqui tá relacionado diretamente ao fator de Lorentz. Então, é a equação de dilação temporal que a gente viu em aulas passadas. Ok? Dando continuidade, a gente vai ver agora, né, a relatividade do momento. Que no caso seguinte, o que é que você tem, né? No momento, a gente tem, né, da mecânica clássica o seguinte, né? Se tem um fenômeno da qual você tem, digamos, duas partículas que elas estão se colidindo, certo? Então, se eu tiver, no caso, observadores em sistemas inerciais distintos, né?
O que é que eu tenho? Eu tenho, no caso que todos eles verificam, né, que essa colisão entre essas duas partículas, elas estão submetidas a uma mesma velocidade, né, independente da observação, né, ou seja, né, independente se eu tiver observadores localizados em sistemas inerciais distintos, né, eu vou ter que a velocidade vai ser a mesma, consequentemente eu vou ter o mesmo momento e isso implica na conservação do momento. Só que essa conservação do momento, ela não é válida a partir do momento de que essa minha velocidade ela se encontra comparável com a velocidade da luz, né? E também se eu tiver sistemas inerciais, né, distintos e um que se desloca um que está se deslocando em relação ao outro, né? Então, no caso, o que acontece, né? A gente não vai jogar a lei de conservação do momento fora, né? Aí, no caso, o que no caso acontece no momento do ponto de vista relativístico, né? Acontece o seguinte, acontece de que a gente vai mudar o conceito de observação, né? E a gente vai analisar o momento, né? Como se fosse um momento próprio, né? Que vai ter uma velocidade própria aquele momento cujo você tem, digamos, a colisão dessas partículas e você tem um observador que está inserido, né, nesse sistema referencial, né, na qual tem essa colisão. Então, no caso, observadores que estão fora, né, desse meu sistema, eles vão verificar, eles vão calcular uma velocidade distinta, consequentemente um momento distinto. Então, no caso, a conservação ela está associada ao fato de que o observador ele se encontra no sistema inercial na qual ocorre esse evento, em que esse evento é a colisão dessas partículas. Então é basicamente assim que funciona o momento, né, do ponto de vista da relatividade, né? Então eu vou colocar aqui, né? Assim, ó. Na teoria clássica, uma colisão entre duas partículas analisada por observadores em diferentes referenciais inerciais uh, tem-se que a lei de conservação é obedecida. Vou botar aqui também o seguinte, com a teoria
da relatividade estrita, o produto que está associado, né, ao meu momento, né, que é o produto da massa pela velocidade, né, não é o mesmo para observadores situados em referenciais distintos. Né? Então como é que a gente vai analisar, né? A gente vai considerar, né, que a gente tem uma partícula que ela se move a uma velocidade v no sentido positivo do eixo x, né? Então aí a gente elimina, como a gente tem uma direção no caso específica, a gente digamos, retira essa descrição essa descrição aqui é vetorial, né? Então vou botar assim, admita uma partícula se movendo a uma velocidade v no sentido positivo do eixo x, né? Então o que é que eu vou ter? Né? Eu vou ter aqui ó, p igual a m multiplicado por essa velocidade na direção x, né? Do ponto de vista relativístico, o que é que eu vou ter, né? Eu vou ter que, se eu considerar de que o observador ele se desloca junto com a partícula, eu vou ter que esse meu momento ele vai ser igual a minha massa multiplicado pela variação de comprimento ΔX dividido pela minha variação de tempo ΔT0, né? Em que, como eu falei, nesse ΔT0 ele é o intervalo de tempo verificado por um observador, né? Que se desloca junto da partícula. Né? Então, eu posso relacionar então essa minha variação temporal
com a variação temporal de outro observador inercial a partir da equação de dilatação temporal, né? Então, o que é que eu tenho, né? Usando a expressão ΔT dividido por ΔT0 vai ser igual ao meu fator de Lorentz, né? O que é que eu vou ter, né? Eu vou ter m, né? Δx, né? Dividido por ΔT0. Se eu multiplicar e dividir por ΔT, o que é que eu vou ter, né? Se eu dando uma pequena organização aqui, né? Fica ΔX, ΔT, e aqui fica ΔT sobre ΔT0, que é exatamente o meu fator de Lorentz. Então, o meu momento verificado por outro observador inicial nada mais é do que o meu momento, né? Analisado nessa situação aqui que o observador se desloca junto à partícula multiplicado pelo fator de Lorentz, né? Então aqui vai ficar o fator de Lorentz mv. Aí se eu for escrever na forma geral, assim, na forma geral, o que é que eu vou ter, né? Aqui na forma geral, eu vou ter, né, que o meu vetor, né, de momento vai ser igual ao meu fator de Lorentz, massa, multiplicado pelo meu vetor de velocidade. Certo? Então tá. Só para a gente encerrar, a gente vai falar sobre a relatividade da energia. Por exemplo, essa relatividade, a gente vai considerar a relatividade, né, do que a gente chama de, no caso, energia em repouso, energia potencial, né? E também associado à energia cinética. Então a gente vai analisar justamente a conservação da energia do ponto de vista relativístico, né? Então, se a gente for analisar o que a gente chama de energia de repouso, né? Tá aqui, repouso. E eu vou escrever o seguinte texto, assim, a massa de um objeto e a energia equivalente estão relacionadas com a seguinte equação. Ou seja, a minha energia vai ser igual a quem? Vai ser igual a massa multiplicada pela velocidade da luz ao quadrado, né? Então, a famosa equação de Einstein que ele está associado à energia em repouso quando a gente trata da relatividade da energia, certo? De modo geral, certa massa, a gente trabalha
em termos de unidade de massa atômica, né? Que em geral a gente chama de U, certo? E uma massa atômica é aproximadamente 1,6610 a menos 27 quilogramas. E, a, e no caso a energia, né? Ou seja, a unidade de energia ela está associada com a unidade de eletrovolts, que em geral a gente chama de EV, né? E basicamente um eletronvolt corresponde a aproximadamente 1,602 10 a menos 10 a menos 19, perdão, joules. Ok? E o que é que você tem, né? Que a energia total, que a gente vai chamar de E, ela vai corresponder justamente a essa minha energia de repouso, né? Que eu vou chamar de E0, mais a minha energia cinética que eu vou chamar de K. Então vai ser quem? Vai ser M C ao quadrado mais K, né? E existe uma relação, né? Que a gente não vai demonstrar aqui que associa essa energia total que está relacionada com a energia de repouso mais a energia cinética em função do fator de Lorentz, né? Multiplicado pela minha energia de repouso, né? Então, a minha energia total ela está associada diretamente com o meu fator de Lorentz aqui, certo? E o interessante é que essa energia total, ela quando você trata de um sistema isolado, né? Ela é constante. A gente considera um sistema isolado como aquele de que você não tem nem entrada e nem saída de radiação eletromagnética, por exemplo. Né? Ou seja, quando o sistema, digamos, o momento, ele se conserva dentro do próprio sistema. Né? Então, você não tem interação desse sistema com outros meios, por exemplo. Né? Então, a gente considera que a energia total. Tá aqui, a energia total de um sistema isolado isolado é constante. Né? E assim, e com relação às reações químicas nucleares, né? Essa variação de energia de no caso repouso, ela é dada em função de um parâmetro chamado Q, né? Que está associado à energia da reação química nuclear. Então, eu vou colocar assim, né? Nas reações químicas e nucleares, a variação da energia
de repouso do sistema é expressa por um valor denominado I, certo? Aqui a gente relaciona isso da seguinte forma, né? Que é a energia de repouso inicial do sistema. Isso aqui vai ser igual, né, a energia de repouso final do sistema mais essa minha variável Q. Então, no caso, o que é que você tem? Você tem, no caso, a energia, né, de repouso inicial vai ser igual a energia de repouso final mais essa variável Q aqui. Então, você vai ter que essa variável Q vai ser igual a quem? Vai ser igual a massa inicial do meu sistema multiplicado pela velocidade da luz ao quadrado menos a massa final do meu sistema multiplicado pela velocidade da luz ao quadrado, né? Isso aqui sempre vai dar uma variação negativa de massa, né? Multiplicado pela velocidade da luz ao quadrado. Isso quer dizer o que? Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que eu tive uma transformação de massa em energia. Então, no caso, essa minha variação de massa ela vai ser negativa, né? Quando você tem, digamos, reações no caso nucleares, né, que você tem a formação de partículas subatômicas, né, você tem, no caso, liberação de energia em consequência da redução da massa do átomo, né, que sofreu a reação. Por isso que essa variação de massa é uma variação negativa do meu sistema, certo? Então, então, com relação, por exemplo, à energia cinética, né, que a gente tem, o que acontece, né? Você tem que essa minha energia cinética, ela tá, ela, ela tá relacionada da seguinte forma, né? Se eu tenho, digamos, uma situação de que a velocidade associada à minha energia cinética, ela é muito inferior à velocidade da luz, né? Uh, se ela é muito inferior do que a velocidade da luz, nunca você consegue fazer a interpretação da mecânica clássica, certo? Só que quando você tem um aumento de velocidade, deixa eu mostrar aqui um gráfico aqui rapidinho, aqui, acho que isso facilita aqui. Deixa eu mostrar aqui um gráfico aqui rapidinho. Uhum. Aqui, ó. Isso aqui. Uhum. Esse gráfico aqui, certo? É com relação à cinética, né? E aqui você tem, né, quando você tem, digamos, um elétron, né? E você tem a aceleração de um elétron, que é basicamente aquele primeiro experimento que eu mostrei, né, dessa disciplina, da qual ele verifica, né, que ele comprova o postulado da velocidade limite, que é a velocidade da luz, né? Você acelera elétrons, né, a partir de um campo elétrico, né? Você no caso aquece o metal
você libera elétrons e você, no caso, acelera esses elétrons a partir de um campo elétrico incidente, né? Então, no caso, você pode calcular a energia cinética, né? Associada em, no caso, eletrovolts, né? No caso aqui, em mega eletrovolts, né? Então, no caso, você consegue controlar essa velocidade a partir da intensidade do campo elétrico, né? Então, quando você tem, digamos, aqui, né, a energia em função da razão da velocidade com a velocidade da luz, né? Quando você tem essa razão aqui, né, próxima, né, no caso aqui em torno de 0,2 mais ou menos, né, o que é que você tem, né? Você tem que que você tem uma coincidência, né, dessas duas curvas aqui, né, da curva da análise teórica, né, com os dados experimentais, né. Todavia, quando você no caso aumenta essa relação, né, que ela fica, digamos, apreciável, ou seja, a velocidade do elétron, ela se aproxima da velocidade da luz e você vê que já tem um distanciamento, né, do modelo teórico, que é essa curva roxa, com os dados experimentais aqui que foram, no caso, fitados, né, nessa linha que é azul aqui, né? Então quer dizer que você tem já uma discrepância bem maior em comparação do modelo teórico com o que é medido experimentalmente, né? Quando você atinge a velocidade da luz. Então, no caso, a mecânica clássica já não consegue explicar, né, o ganho de energia quando você tem a velocidade do elétron compatível com a velocidade da luz, né? Então, no caso aqui, só para a gente terminar, né? A gente sabe, né, que nossa velocidade, que nossa cinética, né, é da por meio massa velocidade ao quadrado, e eu vou relacioná-la com a energia total, né? Então, no caso, a gente tem que ela vai ser energia total menos a energia de, no caso, repouso, que vai ser mc ao quadrado, né? A gente viu, né, que essa energia total vai ser no caso multiplicado pelo fator de Lorentz, né? Da energia de repouso. Daí a gente tem que a energia cinética, né? Do ponto de vista relativístico, ela está associada a essa multiplicação do fator de Lorentz menos 1, né? Então, no caso, a gente tem o que, né? A gente tem que quando essa energia, quando essa razão aqui ela é muito pequena, certo? Ela é muito pequena, a gente consegue fazer a aproximação da mecânica clássica. Agora, quando isso aqui torna-se apreciável, certo? Então você tem digamos, um ganho de energia superior ao que seria verificado pela teoria clássica, certo? E essa última figura aqui, ela só mostra uma relação entre essas energias aqui, né? Que é o triângulo para você memorizar as relações relativísticas entre energia total, energia de repouso, energia cinética e o momento, que foram as últimas energias que a gente viu aqui, né? Eu não vou demonstrar essas equações, depois vocês analisam isso lá no livro, né? Você tem que colocar a energia total, né? Que vai ser mc ao quadrado, seria, digamos, a hipotenusa, né? E aqui eu teria um cateto, seria isso aqui mais a minha energia aqui total seria a energia de repouso mais energia cinética. A soma dessas energias seria, digamos, o cateto, né? Seria a hipotenusa aqui do meu triângulo retângulo, né? E um dos catetos seria no caso, o momento multiplicado pela velocidade da luz, e o outro seria a minha energia de repouso. Então você consegue relacionar essas grandezas, né? Energia total, energia de repouso, energia cinética e o momento a partir dessas equações aqui, ok? Então tá, então no caso, com isso eu encerro, né, essa parte de relatividade, né, o capítulo 37, e depois lá no Classroom eu vou colocar algumas considerações como a gente vai finalizar essa disciplina, tá bom? Então até essa semana eu coloco todo o material lá na nossa turma do Classroom, tá certo? Então até mais, pessoal.